mas quero abordar meus pensamentos de uma forma prática, especificamente o que Jesus quis dizer quando disse: tome sua cruz e siga-me. Pense nisso de uma forma prática. Havia uma querida mulher cristã que foi atingida pela cegueira, e enquanto ela estava deitada em sua cama, tentando sentir o significado dessa situação trágica que havia chegado em seu caminho, seu pastor bem intencionado queria confortá-la. Então ele disse algo assim: querida, Deus colocou sua cruz sobre você. Imagine como você se sentiria se alguém lhe dissesse que um infortúnio que aconteceu sem ser convidado era a sua cruz. Você ficaria tentado a se ressentir de Deus por interferir nos seus planos de vida, trazendo tantas dificuldades e sofrimentos para a sua vida? Ninguém em sã consciência escolheria voluntariamente as tristezas e as dores do coração que são comuns à humanidade, que tantas vezes pensamos ser a nossa cruz. A cruz que o Salvador nos ordena a carregar deve ser tomada como uma escolha de livre-arbítrio, assim como Jesus tomou sua cruz voluntariamente por sua escolha. Ninguém escolheria ficar cego, ninguém escolheria ser coxo ou paraplégico, ou mesmo pobre. E embora seja bom para nós carregar esses fardos alegremente, tal resistência paciente fica aquém do cumprimento do princípio da cruz, como Jesus ensinou quando disse: tome sua cruz e siga-me. Algo mais estava em sua mente do que essas doenças físicas que surgem em nosso caminho. Mais do que qualquer outro apóstolo de Cristo, foi o apóstolo Paulo quem reconheceu o tremendo impacto da cruz. O que isso tem sobre nossa natureza humana? Ele não só tinha sido bem educado no pensamento judaico, mas também tinha dominado todas as ideias da filosofia grega. A ideia surpreendente da cruz atingiu judeus e gentios de forma diferente dos judeus. Era uma pedra de tropeço para os gregos. Era tolice, Paulo escreve em 1 Coríntios 1 e versículo 23. Então não é surpreendente que os gregos vissem a cruz como tolice, não iluminados como eram com aquela sabedoria que os judeus deveriam ter dado a eles. Os gregos tinham uma palavra para si mesmo, era a palavra grega ego. Até usamos essa palavra hoje quando falamos sobre a arrogância de uma pessoa. Mas o que fazer com o ego, o egoísmo? Porque os gregos não tinham a mínima ideia do que fazer com isso. E quando Paulo veio e disse que o eu deveria ser crucificado, eles pensaram que essa ideia era um monte de bobagens, tolices. Por outro lado, a ideia de uma cruz era repugnante para os judeus, porque eles eram cegamente, embora inexcusavelmente, ignorantes de uma psicologia da natureza humana. Se tivessem visto o significado de seu próprio serviço no santuário, teriam reconhecido que a expiação de Cristo é a resposta perfeita para a necessidade da natureza humana em todo o mundo. Mas eles eram pateticamente ignorantes do significado de sua própria revelação no serviço do santuário. Estando familiarizado com a filosofia grega, o apóstolo Paulo percebeu como os filhos deste mundo são mais astutos em sua geração do que os filhos da luz, pois eles pelo menos estavam cientes de que a natureza humana precisava de algo que nenhuma das religiões de seu mundo antigo fornecia. Disse Paulo: os gregos buscam a sabedoria, mas ele reconheceu que no princípio da cruz estava a sabedoria que eles estavam buscando em vão e que a repressão inconsciente da natureza humana havia obscurecido. Não há nada no Novo Testamento que alegue ser um esboço sistemático completo do ensino da cruz, como Paulo apresentou ao seu público na Ásia Menor. Tudo o que temos é uma coleção de cartas ocasionais, nenhuma das quais Paulo pretendia ser uma transcrição de suas ideias, que viraram o mundo antigo de cabeça para baixo.
Portanto, encontramos nessas cartas evidências dos conceitos dinâmicos de Paulo, que dividiram a história em duas, e muito vem à luz que mostra a ideia vívida de Paulo da cruz, de que a cruz é a única maneira de mudar o comportamento egoísta humano. A única maneira e as explicações mais claras são encontradas em suas cartas aos Romanos e aos Gálatas. Enquanto ele explicava isso às igrejas, convido você a olhar para Romanos 6:3. Vou ler na versão em inglês de hoje. Por meio do nosso batismo fomos sepultados com ele e participamos da sua morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado da morte pelo poder glorioso do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Nosso velho ser foi morto com Cristo em sua cruz, para que o poder do eu pecaminoso pudesse ser destruído, para que não fôssemos mais escravos do pecado. E então estas palavras significativas, pois quando uma pessoa morre, ela é libertada do poder do pecado. E então deixe-me acrescentar a isso Gálatas 2, versículo 20, novamente da versão em inglês de hoje. Eu fui morto com Cristo em sua cruz, de modo que não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. A versão King James descreve isso como nosso velho ser, ou nosso velho homem. Aquele velho é uma figura muito estranha, não é? Quem é ele? Aquele velho é Satanás? Dificilmente, porque Satanás nunca consentirá em ser crucificado com Cristo. Nem Deus pode forçar Satanás a ser crucificado com Cristo. Bem, então, o velho homem é nossa natureza pecaminosa? Paulo tinha outro termo que ele usava quando falava de nossa natureza pecaminosa. Ele a chamou de carne pecaminosa em Romanos 8, versículo 3. Obviamente não há nada pecaminoso sobre a carne de alguém no sentido do corpo físico. Carne pecaminosa é o que Paulo disse ser a mente carnal ou natureza pecaminosa. Romanos 8, versículo 7. Então a ideia original de Paulo sobre o nosso velho homem é mais do que o que nossa natureza pecaminosa significa. O que ele está falando não é meramente o que parece ser ruim por fora. Pode ser o que gostamos de pensar. O que gostamos de pensar sobre nós mesmos, que temos uma natureza muito boa, somos pessoas muito boas, apesar de não sermos esclarecidos em relação à nossa verdadeira condição espiritual. E a menos que sejamos muito cuidadosos, podemos dizer que isto deve ser crucificado, mas não aquilo deve ser crucificado, quando na realidade ambos os aspectos da nossa natureza derivam igualmente do amor a nós mesmos. E depois de estarmos orgulhosamente certos de que a natureza pecaminosa foi completamente crucificada hoje por nós, amanhã aquele velho homem ainda pode estar nos espiando por trás das cortinas da nossa fachada egocêntrica. Por exemplo, nossa natureza pecaminosa é pensada para ser revelada em nossas ações pecaminosas e nossas palavras, de modo que a crucificação do velho homem supostamente consiste apenas em matar aqueles atos de pecado. Mas Jesus ensinou que é o pensamento lascivo, não meramente o ato, que é o pecado de adultério, e o ódio acalentado mesmo antes do ato de matar é assassinato. A natureza pecaminosa deriva da existência do self, ou ego, como os gregos o chamavam, e se mostra em um amor pelo pecado. Pecado é corretamente entendido como transgressão da lei. 1 João 3,4. A palavra transgressão ali é anomia, que significa ódio à lei. E, portanto, ódio a Deus também. Mas é preciso lembrar que a transgressão é muito mais profunda do que os atos exteriores. O primeiro pecado foi o acalento do olho. O ego no coração de quem? De Lúcifer.
E o último pecado da humanidade que deve ser superado é o mesmo. Em nossa busca para entender quem é o velho, ficamos perplexos com outro termo. Paulo fala sobre o corpo do pecado que é destruído quando o velho homem é crucificado. O corpo do pecado é o mesmo que o corpo pecaminoso? Bem, sabemos que os desejos físicos do nosso corpo às vezes estão conectados com os atos do pecado. Isso significa que os desejos ou instintos corporais são eles próprios pecado? Para destruir o corpo do pecado, devemos reprimir continuamente nossos desejos físicos. O corpo do pecado não é o corpo físico, mas é a raiz ou a fonte do pecado. O velho homem é tão importante que, uma vez crucificado, o corpo do pecado, ou fonte ou raiz principal dele, é destruído. Então, o próprio Paulo responde a nossa pergunta tão simplesmente quanto podemos responder o que x é na equação x mais 2 é igual a 4. Nós simplesmente respondemos que 4 menos 2 é igual a 2. Portanto, x é igual a 2. E em Romanos ele diz que o velho homem é crucificado com Cristo. E em Gálatas ele diz que o que é crucificado com Cristo sou eu. Portanto, o velho homem é simplesmente eu ou o eu. Na versão inglesa atual, é traduzido como o eu pecaminoso. Então, para Paulo, a verdade era tão simples e óbvia quanto a luz do sol. O amor próprio é a fonte de todo pecado. E o eu não pode ser tratado meramente por punição, por surras, por autonegação. Ele não pode nem ser ignorado. Ele deve ser crucificado. E assim diz Paul, o problema está resolvido. O problema do pecado é resolvido porque, ao lidar com a fonte ou o corpo do pecado, lidamos com a raiz principal. Arranque a raiz de uma árvore e ela estará morta. Ou, diz Paulo, aquele que morreu foi liberto do pecado. Compreendido e aceito, o princípio da cruz contribuiria muito para resolver os problemas psiquiátricos em nosso mundo moderno, bem como no mundo grego em que Paulo vivia. Mas tal ideia teria sido pior do que tolice e completa vaidade se não tivéssemos recebido uma lição objetiva mostrando como isso pode ser. A cruz de Cristo é a demonstração visível. O eu nunca pode ser crucificado por nós mesmos sozinhos. Ellen White faz uma declaração que diz que o eu nunca consentirá em morrer por si mesmo. Ele buscará preservar a si mesmo a todo custo. Então, o eu nunca pode ser crucificado por nós mesmos sozinhos. Deve ser crucificado com Cristo. Com Cristo. De fato, ser crucificado com Cristo é tão natural para o coração do crente quanto agradecer a alguém que faz uma ação graciosa por nós. Veja, o caminho da cruz não é difícil, desde que contemplemos o Cordeiro de Deus em sua cruz. Ver Cristo crucificado, compreender o que isso significa, levando ao eu sendo crucificado com ele. Jesus disse em João 12:32, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Mas é o esquema favorito de Satanás envolver a cruz de Cristo em uma névoa muito nebulosa e confusões para que não possamos realmente entender o que aconteceu lá. Esse é o propósito de Satanás. Ele então estará livre para nos insultar com essa suposta impossibilidade de carregarmos nossa cruz. Que tolice a ideia da cruz é para o nosso mundo moderno. Você diz, por quê? Porque vivemos em um mundo competitivo, correto? Então, como você ousa crucificar a si mesmo em um mundo assim?
Não há nada que você possa fazer além de se render à ideia universal popular em nossa cultura de amar a si mesmo e querer progredir. Mimar-se é a ideia hoje. Progredir, não importa o que custe, é a ideia. Simplesmente passar por cima dos outros. E então o inimigo nos bombardearia com isso todos os dias para nos obscurecer e confundir em relação ao significado da cruz de Cristo. Se a cruz de Cristo está escondida, Satanás está certo. Sem a visão clara de Cristo crucificado, não há nada que qualquer um de nós possa fazer a não ser continuar vivendo para si mesmo se a cruz de Cristo estiver obscurecida. Mas deixe que a cruz de Cristo emerja do meio da confusão e ela se torne, diz Paulo, o poder de Deus para a salvação. Nenhuma dificuldade envolvida ou processo obscuro de batalha contra o pecado é o método de Deus. O plano de Deus é a simplicidade em si mesmo. Na verdade, o pecado em si é uma coisa tão simples quanto o remédio de Deus para superá-lo. Entregue-se ao amor próprio, ajoelhando-se diante do trono de Deus, como o querubim ungido que cobre Lúcifer não apreciou ou amou os princípios do caráter abnegado de Deus. Seu coração foi exaltado com sua grande beleza, sua própria sabedoria. Ele foi corrompido por uma razão de seu brilho, diz Ezequiel. E então foi uma falta de apreciação pelo caráter de Deus, e seu amor é o que a Bíblia chama de descrença. É a pré-condição do pecado. E foi dessa raiz no coração de Lúcifer que veio todo o orgulho e a paixão do pecado, como o conhecemos e o experimentamos. Então, o velho homem, sendo simplesmente o eu, ou ego querido, morre com Cristo quando o amor revelado na cruz é visto como ele é. Cristo veio em sua carne. Em nossa carne, em minha carne, o eu, o amor próprio, ele encontra nosso problema de vida precisamente como o encontramos. E diretamente de nossa situação dada, onde quer que estejamos, onde nos encontramos, sua honestidade, sua pureza, sua abnegação, seu amor, sua autoentrega o levaram à sua cruz. Ele pega a matéria-prima da nossa vida presente e acrescenta o ingrediente do amor divino, e o resultado é a sua cruz. Cristo crucificado é simplesmente você crucificado, se você tem esse tipo de amor. Se você tivesse amor, não poderia escapar da cruz, assim como Cristo não poderia tê-la evitado. Quando você vê que Jesus veio em sua carne, isto é, Ele tomou o seu lugar. Na sua situação particular neste momento, você pode ver como o amor é colocado em rota de colisão com a cruz. E assim que você diz, obrigado pela gentileza que lhe foi feita, seu coração responde com um profundo sentimento de contrição. E todo o seu amor próprio mesquinho se revela em sua feiura à luz da cruz como uma luz ultravioleta. Todos os motivos do seu coração de repente parecem diferentes do que você já viu antes. E o que você viu nessa luz é o seu verdadeiro eu. Que você que está sem amor. E uma luz brilha da cruz que ilumina sua alma nos holofotes do céu. E você se vê como os seres do universo não caído olham para você. E agora parece que cada tendão de caráter e célula do seu ser se destaca saturado com aquele pecado do amor próprio. E você sente como se quisesse esconder seu rosto. Mas enquanto essa estranha luz de amor banha sua alma, então cada pequena raiz de orgulho e autoestima simplesmente murcha a luz da cruz. E o sentimento de culpa que surge no coração o mataria imediatamente se não fosse que Cristo já carrega essa culpa em sua cruz por você. Você nunca é crucificado sozinho.
mas é crucificado com Ele. E você vive, mas no entanto o velho morre, e seu amor próprio, seu orgulho e sua satisfação presunçosa consigo mesmo são despedaçados. Bem, não há melhor maneira de dizer isso do que crucificado. Sem ofertas de penitência, sem peregrinações caras a Roma, ou aqui ou ali, sem se bater ou passar fome, sem usar cilício, sem cerrar os dentes para se livrar de um hábito maligno após o outro, enquanto você preenche uma lista de verificação de progresso presumido. Diz Paulo, aquele que morreu foi libertado do pecado. A expiação de Cristo faz isso. E nada mais no vasto universo faz isso como a cruz e sua expiação. Então, o melhor que qualquer outra chamada cura do problema da arrogância e egoísmo humanos pode realizar, a única coisa que a psicologia pode realizar é suprimir os sintomas em um lugar, enquanto eles irrompem de novo em outro lugar. Para nosso constrangimento. E enquanto a raiz, o corpo do pecado, estiver lá intacto, podemos pegar um pedaço de pau e tentar cortar os galhos o quanto quisermos. Mas o amor próprio continuará dando seus frutos de paixão, ansiedade, preocupação, inveja, luxúria e orgulho ainda mais sutil. Mas agora Cristo te atraiu ao ser erguido diante de ti, e você sente o poder nesse atrair. E você o considera bem, pois é o poder do amor divino, e é mais forte do que as mais poderosas forças brutas da natureza. Cristo carregou sua cruz, toda a sua vida terrena, na qual, como princípio, ele constantemente negou e crucificou o eu. Ele assumiu sua natureza sem pecado, que ele trouxe consigo do céu, nossa natureza caída e pecaminosa, que estava na humanidade que ele assumiu, para que pudesse conhecer em primeira mão todas as tentações que temos que suportar, ainda que sem pecado. E assim Cristo suportou a tentação, não apenas de fora, mas de dentro. Ele diz em João 5,30, eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele diz, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ele teve que orar, Mateus 26:39, contudo, não como eu quero, não como o ego quer, mas como tu queres. É inútil falar sobre seguir a Cristo, a menos que nós também, em princípio, tomemos a mesma cruz na qual o eu é crucificado com Ele. Para o eu ser crucificado com Cristo, parece terrivelmente difícil para nós, a menos que entendamos como seu jugo é fácil e seu fardo é leve. Assim como ele diz em Mateus 11:30, e a resposta é, nós nos identificamos com Cristo. Ele é nosso novo Adão, ele é o novo cabeça da nossa raça humana. Não por obras de obediência, mas pela fé, compreendemos com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o ágape de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, isto é, preparar-nos para a transladação em sua segunda vinda. A fé, portanto, é redefinida como o trabalho do coração. Isso é pegar emprestada a definição de outra pessoa, alguém que é muito mais sábio do que nós. Ela chamou isso de trabalho do coração, uma apreciação do coração do que custa ao Filho de Deus nos salvar. A verdadeira definição de fé, portanto, é o que Maria Madalena experimentou quando o Senhor expulsou 7 demônios dela e ela lavou os pés dele com suas lágrimas. Ele disse a ela, vá em paz. Tua fé te salvou. Em outras palavras, com o coração, o homem crê para a justiça.
não apenas com a cabeça fria e calculista que imagina que 2 mais 2 são 4. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando você senta com as pernas cruzadas e fica sentado ali por tempo suficiente, e o que acontece? Sua perna fica dormente, certo? Você perde a consciência disso. Parece que não está lá. Então, quando ele começa a despertar, isto é, se você consegue desdobrar suas pernas, quando ele começa a despertar, o que acontece? Ele formiga com sentimentos dolorosos. E quando você está sendo convertido, você está nascendo de novo. E isso formiga com sentimentos dolorosos. É sempre doloroso nascer. É muito mais agradável ficar aconchegado, aquecido e aconchegado no útero. Mas seu Criador e seu Salvador diz: não, você vem ao mundo e encara a realidade. Seja o que você é. Compartilhe a vida com seu autor. E o Evangelho da Nova Aliança lhe assegura que, mesmo que você tenha saído do útero, você ainda está seguro nos campos de batalha da vida, como se ainda estivesse no útero. O Senhor lhe assegura: eu nunca o deixarei nem o abandonarei. Então podemos dizer com ousadia: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que o homem pode fazer comigo? E agora, em vez de se aconchegar no útero, você está vivendo pela fé. Isso é emocionante. Mas é viver com Cristo, ser crucificado com Ele diariamente. Recusar-se a nascer, portanto, é pecado. Recusar-se a nascer de novo, pecado de incredulidade. Deus não está dizendo que você deve fazer isso ou aquilo para ser salvo eternamente, mas Ele tem que nos dizer que você deve crer. Aprenda a acreditar. Isso vai esticar cada músculo da sua alma, mas é o começo da vida eterna. Como o escritor do hino escreveu: foi por crimes que cometi, ele gemeu na árvore. Pena surpreendente, graça desconhecida e amor além do grau. Bem poderia o sol na escuridão esconder e fechar suas glórias quando Cristo, o poderoso Criador, morreu pelo homem, o pecado da criatura. Assim eu poderia esconder meu rosto corado, enquanto sua querida cruz aparece, dissolve meu coração em gratidão e derrete meus olhos em lágrimas. E gotas de tristeza nunca podem pagar a dívida de amor que devo. Aqui, Senhor, eu me entrego. É tudo o que posso fazer.